Seja bem-vindo à nossa formação de analistas de fatores de riscos psicossociais no trabalho. Essa formação compõe aulas gravadas e aulas online ao vivo. Nós vamos ter um primeiro módulo gravado com conceitos básicos para que você possa se inteirar e entrar nesse mundo relacionado à norma regulamentadora. Depois, nós teremos encontros online ao vivo e as nossas mentorias para que nós possamos acompanhar o seu trabalho como analista de fatores de riscos psicossociais. Você está na formação de analistas de fatores de riscos psicossociais e esse é o módulo de número 1. Neste módulo, nós vamos trabalhar alguns conceitos básicos para que você possa se inteirar das normas regulamentadoras e todo o assunto relacionado aos fatores de riscos psicossociais. Então, neste módulo, nós vamos trabalhar com conceitos de saúde, contexto geral da saúde no trabalho e de maneira geral no século XXI. Nós vamos falar também da norma regulamentadora número 1, da norma regulamentadora número 17, o que são riscos, perigos. Vamos falar também sobre probabilidade e severidade. Além disso, vamos introduzir o assunto fatores de riscos psicossociais. É um módulo bastante conceitual, então você vai ter as aulas gravadas aqui e o material disponível de cada aula, todo o material em PDF para que você possa acompanhar. Nós não vamos trabalhar com slides simultâneos nas aulas, então eu sugiro que a cada aula você baixe o material visual e que você possa acompanhar as nossas aulas com esse material visual. Você está na formação de analistas de fatores de riscos psicossociais. E nessa primeira aula nós vamos trabalhar um conceito de saúde. Por que nós vamos fazer isso? Para que nós possamos entender lá na frente, nos módulos subsequentes, nas aulas subsequentes, quais são os conceitos de saúde e onde os riscos psicossociais entram nesse conceito de saúde. Eu sugiro que você pegue o material que está disponível aqui para que você possa acompanhar essa aula. Então vamos lá. O que é saúde? Nós vamos usar alguns conceitos básicos e universais para que nós possamos entender o conceito de saúde. Mas antes disso, eu vou te convidar a olhar a página número 2 dos nossos slides, para que nós, antes de entendermos o conceito de saúde, nós entendamos o quanto isso se tornou importante nos últimos anos. Se você já está com o material, você deve ter olhado que nós estamos diante dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são os ODS. Nós vamos fixar os olhos no ODS número 3, para que nós possamos entender por que nós estamos falando de saúde e nesse contexto. Primeiramente, vamos entender o que são os ODS. Os ODS é a sigla que se refere aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que fizeram parte de uma agenda global da ONU composta por 17 objetivos e 169 metas relacionados a esses objetivos. Os ODS foram estabelecidos em 2015 para serem alcançados até 2030. Então, nós estamos bem próximos do fim dessa agenda. Eles representam um pacto entre 193 países, incluindo o Brasil, para que nós possamos promover desenvolvimento sustentável. O que é o sustentável nesse desenvolvimento? Promoção de justiça social, equidade, sustentabilidade e paz. Esses ODS devem permear todo o trabalho de empresas públicas e privadas para que se possa se desenvolver, mas de maneira sustentável. Os nossos olhos, como eu disse, vão estar focados no ODS número 3. Vamos dar uma olhada o que diz o ODS número 3.
O ODS número 3 fala sobre assegurar uma vida saudável e promover bem-estar para todos, em todas as idades. Então, o desenvolvimento de empresas públicas e privadas de todas as nações só se sustentarão se tiverem saúde ou uma vida saudável e promoção de bem-estar para todos, independente da idade. Além disso, é importante nós olharmos que esse ODS número 3 tem algumas metas que devem ser cumpridas. As metas são o detalhamento de cada um dos objetivos, como se fossem os objetivos específicos. Então, nós vamos aqui resumir 7 metas principais. Primeira meta, reduzir a mortalidade materna e infantil. Segunda meta, combater epidemias e doenças negligenciadas. Terceira, promover saúde mental e bem-estar. Quarta, reduzir mortes por doenças não transmissíveis. Quinta meta, aumentar o acesso a serviços de saúde, medicamentos e vacinas. Sexta meta, reduzir acidentes de trânsito e violência. E sétima meta, promover ambientes de trabalho seguros e sustentáveis. Todas essas metas fazem parte desse terceiro objetivo de desenvolvimento sustentável. Mas eu gostaria de focar com você a terceira e a quarta meta. A terceira meta fala sobre saúde mental e bem-estar. Esse ponto vai ser muito importante para nós quando nós falarmos sobre os fatores de riscos psicossociais. Então, promover saúde mental e bem-estar. E a quarta meta é também uma meta bastante importante para nós aqui, que de maneira um pouco mais detalhada diz o seguinte: reduzir em 1/3 até 2030 a mortalidade prematura por doenças não transmissíveis, por meio da prevenção, tratamento e promoção da saúde mental e bem-estar. Então, a meta número 13 e a meta número 4 estão bastante relacionadas ao que nós tratamos aqui como saúde, ao que nós tratamos aqui como fatores de riscos psicossociais. Quando ele fala sobre as doenças não transmissíveis, né? Quando a ONU cita esse termo, utiliza esse termo, doenças não transmissíveis, nós estamos falando de mais de 70% das mortes no mundo são por doenças não transmissíveis. E os transtornos mentais são uma parte muito importante de causas de incapacidade entre adultos em idade produtiva. Então, por isso, nosso foco, nosso ponto de partida são os ODS, os 17 ODS, especialmente o ODS número 3 e as metas que ele compõe. Quando nós falamos em formar analistas de fatores de riscos psicossociais, nós estamos, na prática, atuando diretamente na concretização desses 17 ODS, especialmente, como eu já disse, o ODS número 3. Nós estamos ajudando empresas, instituições e outras pessoas a promover a saúde integral, como nós já falamos, a reduzir adoecimentos e transformar ambientes em lugares mais humanos e mais sustentáveis. Por isso é tão importante nós iniciarmos desse conceito a respeito de saúde. Saúde, como nós vemos aqui, não são privilégios de alguns, não devem ser privilégios. É um direito humano, é um compromisso internacional e é responsabilidade de todos. Então, para que nós possamos trabalhar, atuar de forma estratégica na promoção desse direito, nós vamos entender agora o que é saúde. Nós vamos voltar no ODS número 3, que diz que é preciso ter saúde e bem-estar, de qualidade. E nós vamos, então, trabalhar com conceitos de saúde. Vamos pegar
o conceito de saúde da OMS e da OIT. Nós já vamos falar um pouco sobre cada um deles e alguns estudiosos na área, para que nós entendamos então o que é saúde, do que é que nós estamos tratando aqui. Para muitas pessoas, quando nós falamos o que é saúde, às vezes eu pergunto o que é saúde, a pessoa diz, é não estar doente. É um entendimento comum, mas muito limitado. Então, por isso que nós buscamos nos grandes nomes, nos grandes órgãos, a respeito da ampliação dessa visão. Saúde, nós podemos falar da saúde física, sim, mas nós também vamos falar de saúde emocional, mental e social, que é um contexto, é um conceito importante de nós entendermos. Né? No contexto do trabalho, isso também se aplica e nós vamos entender o quanto ela pode ser relacional, organizacional e até mesmo a saúde ética. Então, por isso, nós vamos buscar os conceitos internacionais de saúde. Vamos começar, então, pela Organização Mundial da Saúde. Quando nós vamos buscar na Constituição da Organização Mundial da Saúde, de 1946, a OMS já dizia: saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doença ou enfermidade. Esse conceito da OMS é de 1946. Então, nós estamos falando de 70 anos, mais ou menos de 70 anos atrás. Mais um conceito muito atual e muito adequado para o que nós estamos tratando aqui. Quando nós pensamos nesse conceito da OMS, nós vemos que há um rompimento da ideia de saúde como ausência de sintomas, é o primeiro ponto. Quando ela diz que é um completo, né, é um estado completo de bem-estar, nós já estamos falando que não é só não estar doente, mas estado completo de bem-estar. Também é muito importante nós entendermos que a OMS, já em 1946, fala sobre saúde integral. Então, ela fala sobre bem-estar físico, mental e relacional. E é importante nós entendermos aí que há tanto tempo atrás, já o aspecto mental e social tornam-se parte integrante da saúde, como esse olhar integral para a saúde de todas as pessoas. Bom, então agora nós falamos da OMS, entendemos o que é saúde a partir dos conceitos da OMS. Agora nós vamos para a OIT, Organização Internacional do Trabalho. Falamos sobre a saúde de maneira geral, agora vamos trazer para o aspecto trabalhista, vamos trazer para o aspecto relacionado ao trabalhador. A OIT, em consonância com a OMS, né, está de maneira muito próxima da OMS, traz o conceito de saúde seguinte, abre aspas, a saúde no trabalho visa promover e manter o mais elevado grau de bem-estar físico, mental e social dos trabalhadores, em todas as ocupações. Prevenir danos à saúde causados pelas condições de trabalho, proteger os trabalhadores contra riscos à saúde e adaptar o trabalho ao ser humano e cada ser humano ao seu trabalho. Fecha aspas. Olha aqui, conceito, primeiro, completamente alinhado à OMS e segundo, traz uma visão muito importante a respeito do trabalho, a saúde dentro do trabalho. Então, eu quero repetir alguns pontos aqui para nós entendermos. Primeiro, é o mais elevado grau de bem-estar físico, mental e social, totalmente alinhado à OMS. Além disso, né, ele diz que a saúde é uma obrigatoriedade de promover e manter esse mais alto nível de saúde física, mental e social. Segundo,
prevenir danos à saúde causados pelo trabalho. Terceiro, proteger os trabalhadores contra riscos à saúde. E quarto, adaptar o trabalho ao trabalhador e o trabalhador ao trabalho. Então, observe que, além de falar da saúde, a OIT fala sobre as obrigações da empresa, das organizações, do contratante, da organização, do empregador em relação à saúde do trabalhador. A saúde do trabalho para a OIT não é optativa. Ela não é optativa, não é uma opção para a empresa de promover ou não a saúde do trabalhador. E também ela é proativa. Não se trata só de evitar doenças, mas também de promover o bem-estar. Aqui nós falamos de 3 níveis, né? O nível corretivo, quando nós corrigimos algo em relação à saúde, a pessoa está doente, faz a correção. Nós somos muito... o Brasil tem uma cultura muito corretiva da saúde, né? Então, corrige-se a doença. Mas nós temos outro nível, previne-se a doença. E o terceiro nível, mais alto, promove-se a saúde. Nós ainda temos uma cultura da correção, né? Nós estamos com uma dor, tomamos um remédio para passar a dor. Quando a doença chega, né? Quando a diabetes aparece, é que nós vamos cuidar. Mas nós deveríamos trabalhar no aspecto da prevenção e mais ainda no nível mais alto da promoção da saúde. Um outro ponto aqui em relação à OIT é que o foco é na adaptação do trabalho à pessoa. Então fala-se da adaptação, né? Quanto se eu estou numa cadeira, ela vai prejudicar a minha saúde, que o trabalho deve ser adaptado à pessoa. É necessário que haja um olhar individualizado para os trabalhadores. Além disso, a OIT reconhece os impactos físicos, mentais e sociais no que se refere às condições de trabalho. Então, isso é muito importante de nós entendermos. Além da OMS e da OIT, eu gostaria de trazer outras contribuições que podem nos auxiliar nesse caminhar, nessa trilha que nós estamos desenvolvendo aqui dentro da nossa formação de analistas de fatores de riscos psicossociais. Então, eu gostaria de trazer o Canlien. 1943, um filósofo e médico francês, o conceito de saúde que ele traz é muito interessante para nós. A saúde é a capacidade de continuar a vida em novas condições. Isso aqui está relacionado lá ao que a OIT fala sobre a adaptação, né? Então, de continuar a vida em novas condições. Nós estamos sempre em novas condições. No século XXI, essas novas condições vêm muito fortemente marcadas. Então, ele diz que é a capacidade de continuar a vida, capacidade de continuar vivendo, de querer estar, de promover-se, promover o seu bem-estar físico, mental e social nas novas condições. Além disso, Naomar de Almeida Filho, que é sanitarista brasileiro, diz o seguinte: saúde é um processo dinâmico de bem-estar construído nas relações sociais. Processo dinâmico, ou seja, isso vem muito, é muito importante para nós entendermos que muitas vezes uma pessoa estava bem numa determinada condição e depois não está tão bem assim num outro momento na mesma condição. Então é um processo dinâmico, não dá para se fazer a avaliação desses fatores de riscos uma vez a cada 5 anos, 2 anos. Isso é um processo contínuo, porque é um processo dinâmico. Muitas vezes a pessoa está bem num determinado momento, não está num outro momento, e é preciso ter esse olhar para a pessoa. Todos esses conceitos relacionados à saúde nos mostra algo essencial. Gostaria de deixar alguns pontos de resumo aqui. Primeiro, saúde não é algo que se tem ou não se tem.
A última frase do sanitarista diz é um processo dinâmico. Ela é um processo contínuo que envolve corpo, mente, relações, ambiente, valores, sentido de vida. Então, vamos entender, vamos fazer um caminho inverso aqui, começando pelo sanitarista brasileiro. É um processo dinâmico. Então, nós temos que observar a nossa saúde de maneira geral, continuamente. Um outro ponto que é importante nós entendermos aqui, que saúde é algo integral, não é só físico, não é só mental, não é só relacional. Nós temos que entender o ser humano na sua integralidade. Cuidar da saúde, especialmente no ambiente de trabalho, exige um olhar muito sensível para o ser humano como um todo. Então, não só olhando os aspectos físicos, ou só os mentais, ou só os aspectos relacionais. E exige transformar os contextos que produzem sofrimento silencioso, invisível e contínuo. É importante nós entendermos que quando nós estamos falando em prevenção ou promoção, nós não olhamos só para o indivíduo, mas todo o entorno desse indivíduo, quando nós entendemos que é um processo contínuo e que nós entendemos a integralidade da saúde do ser humano. Por isso, quando nós falamos em fatores de riscos psicossociais, nós estamos falando nessa saúde na sua totalidade. Vamos resumir 3 pontos principais. Primeiro, a integralidade do ser humano. A saúde é algo integral, físico, mental e social, segundo a OMS, segundo a OIT. Saúde também não é só ausência de doença, mas é a promoção desse bem-estar total, né? O mais alto nível, diz a OIT, a respeito da saúde no trabalho. E terceiro, que é um aspecto dinâmico. Na saúde é dinâmica, não se está saudável hoje e pode-se estar doente amanhã. Ou todo o movimento de um ambiente pode ser fator de queda nesse alto nível de saúde mental, física e social. Então, quando nós estamos falando sobre, voltando aqui para a nossa formação, quando nós estamos falando, como nós estamos falando de mente, corpo e relação, relações dentro do ambiente de trabalho, dentro da estrutura organizacional, nós temos que olhar para a pessoa, mas especialmente para o ambiente, onde seja possível que as pessoas trabalhem e vivam com dignidade, propósito e bem-estar. Essa aula, então, foi a nossa aula introdutória a respeito, trazendo o conceito de saúde, conceitos esses que nós vamos retomar durante toda a nossa formação. E eu espero que você esteja muito animado, muito envolvido com esse trabalho, porque ele vai trazer muitas informações, muitos conceitos ainda. Nós estamos só no começo e eu te espero na próxima aula.